Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Escola Online. Na aula de hoje, nós vamos resolver as atividades da terceira semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado fornecido pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E o tema da nossa aula é trigonometria no triângulo retângulo. E eu gostaria de convidar você que é novo por aqui, nos siga nas nossas redes sociais, nos ajude a compartilhar o nosso canal. Se você gostar da videoaula, deixe o seu like. Eu sou a professora Liliane, da Escola Online, e depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, minha gente, trigonometria no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus está aqui no vértice A. Bom, minha gente, num triângulo retângulo, nós temos catetos e nós temos a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, né, é o lado A ou o lado CB. Agora, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, é o AB e o AC. Só que em relação a esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de alfa, o lado C ou o lado AB é o cateto oposto. Já o lado AC ou lado B é o cateto que está junto com o ângulo, é o cateto adjacente. Beleza, pessoal? Bom, gente, a trigonometria, ela relaciona a medida dos lados de um triângulo e a medida dos seus ângulos. O seno desse ângulo alfa vai ser a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou, se você preferir, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Bom, minha gente, a atividade 1 pede para você calcular o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Bom, nós já vimos que o seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, minha gente, primeiro passo, você precisa identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Olha para esse triângulo, onde está o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus está aqui, ó, no vértice B. O lado, né, oposto a esse ângulo de 90 graus é esse aqui, olha. O lado AC, que mede 10,2. Esse camarada aqui é a hipotenusa. Agora, quem é o cateto oposto? Bom, em relação ao ângulo beta, o cateto oposto vai ser o lado AB ou BA, que mede 4,1. E o cateto adjacente vai ser exatamente o lado BC, o lado CB, que mede 9,4. Bom, agora é só substituir na fórmula. Eu posso dizer que o seno de beta é a medida do cateto oposto, que vale 4,1, dividido pela hipotenusa, que vale 10,2. Efetuando essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 0,40. Eu coloquei aqui o valor aproximado, tá, gente? Não é o valor exato. O cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 9,4 dividido por 10,2. Efetuando essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 0,92, ok? E a tangente vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, que é 4,1 dividido por 9,4, que também coloquei aqui um valor aproximado de 0,43. Eu coloquei a aproximação de duas casas decimais. Se você quiser colocar 3, 4,
não tem problema não, tá? Bom, minha gente, é tranquilo, né? O valor da tangente pode ser calculado também como a medida do seno dividido pelo cosseno. Então, se você pegar o 0,40 e dividir por 0,92, você vai ver que você vai obter 0,43. Pode fazer o teste aí que vai dar certo, beleza? Atividade 2. Sabendo que o valor do seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75 e que o valor do seu cosseno é 0,66, calcule a medida do lado X, né, que está representado aqui, ó, é o lado EA ou AE, a medida do lado Y, que é o lado EC ou CE, e o valor da tangente do ângulo A. O ângulo A está aqui no vértice C. Bom, minha gente, agora ele inverteu, tá vendo? Ele quer que você encontre a medida do lado e te deu o valor do seno e o valor do cosseno. Primeiro passo, né? Vamos identificar aqui. Olha só, o ângulo de 90 graus está no vértice E. Isso significa que a nossa hipotenusa vale 7, que é o lado AC. Em relação ao ângulo C, o X é o cateto oposto ou é o cateto adjacente? Pensa aí. O Y é o cateto oposto ou é o cateto adjacente? Pensou? Se você disse que o X é o cateto oposto, acertou. E o Y é o cateto adjacente. Lembra de adjacente que está junto com o ângulo. Ok? Então, a medida do lado X, se o X é o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, então, minha gente, eu vou usar o valor do seno. O seno de A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto que vale o seno de A? Ele deu no enunciado que vale 0,75. Aí 0,75 é igual ao cateto oposto, que vale x, que é o que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa, que vale 7. Se você multiplicar 7 por 0,75, você vai encontrar o valor do x, que é 5,25. Tranquilo? Bom, e a letra B? A letra B está pedindo a medida do lado Y. O lado Y, gente, é exatamente o cateto adjacente. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno de A. Aí o cosseno, ele falou que vale 0,66. Então, onde tem cosseno, eu vou substituir por 0,66. O cateto adjacente é o Y e a hipotenusa é o 7. Multiplica 7 por 0,66, aí você vai obter o valor do Y, que é 4,62, beleza? E, finalmente, aí, resolvendo a letra C, ele quer saber o valor da tangente do ângulo A. Bom, você pode resolver de duas maneiras, né? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, você pode colocar o valor que você encontrou na letra A do X e dividir pelo valor que você encontrou na letra B do Y. Ou, se você preferir, né, a tangente é o seno de A dividido pelo cosseno de A, que vai dar 0,75 dividido por 0,66. Fazendo os cálculos, você vai obter aí 1,13. Tudo bem, minha gente? Espero aí que você tenha compreendido, ok? Atividade 3. Um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nesta figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o telhado, né? Se eu pegar aqui, olha, essa primeira medida que ele colocou aqui, ó, isso aqui seria a base, ele chamou de base do telhado. E essa medida aqui, ó, ele falou aqui que vale 3. A altura desse telhado seria 0,75.
E ele disse que isso aqui tem que formar um triângulo retângulo, né? Um ângulo de 90 graus. Bom, se é um triângulo retângulo, então, em relação a esse ângulo aqui, 0,75 seria o cateto oposto, onde, né, seria o telhado, seria a hipotenusa. E a base, ele falou que vale 3, que seria o quê? O cateto adjacente. Bom, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual que é a relação trigonométrica que está relacionada a esses dois lados? O seno não pode ser, porque o seno depende da hipotenusa. E o cosseno também. Então, quem sobrou? A tangente. Olha aí, eu coloquei para você visualizar melhor um triângulo grandão e o ângulo alfa, né? A tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No triângulo grandão, essa altura aqui vai ser 3,33. Ó, esse aqui é o cateto oposto. E isso tudo aqui vai valer 9 metros, ó. É o cateto adjacente. Se você dividir, né, o cateto oposto, que vale 3,33 por 9, você vai encontrar 0,37. Opa, o que é 0,37? É o mesmo que 37 sobre 100, que é 37%. É exatamente o valor percentual que ele colocou aí, 37%. Olha aqui, ó. Se eu pegar esse triângulozinho aqui, ó, o primeiro, pequenininho, onde a altura vale 0,75 e a base vale 3. Se você pegar, né, 0,75 e dividir por 3, você vai obter 0,25. O que é 0,25? É 25 sobre 100, que equivale a 25%. Olha aqui, ó, ele colocou esse percentual aqui. O mesmo acontece com as demais medidas. Olha aqui, 1,08 dividido por 4, 0,27, que é 27 sobre 100, que é 27%. Olha aqui a medida aqui, ó. Se você pegar 1,45 e dividir por 5, você vai obter 0,29, que equivale a 29%. Você pode fazer o mesmo para 1,86 dividido por 6. Você vai obter 0,31, que equivale a 31%. 2,31 dividido por 7, você vai obter 0,33, que é o mesmo que 33%. Se você pegar o 2,80 e dividir por 8, você vai obter 0,35, que equivale a 35%. Compreende? Então, minha gente, essa razão, né, indica esse percentual aqui, ó. Né? O que é essa razão? É a tangente desse ângulo alfa. Essa razão, ela vai indicar a inclinação do telhado. Beleza, minha gente? Bom, eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço, minha gente. Até a próxima aula. E deixe aí o seu like se você gostou da videoaula. E se você deseja, busque informações, participe do projeto Enem Eu Não Erro Mais. Vale a pena, minha gente. Super indico. Tchau, tchau, pessoal.